Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Esse é o programa Ponto de Vista e hoje eu vou entrevistar a Cláudia Tavares Santos, ela que é pedagoga formada pela UESB e também agente comunitária de saúde. A Cláudia, ela é pré-candidata à Câmara de Vereadores de Itapetinga pelo PCdoB e hoje ela vai nos contar um pouco da sua vida, né, da sua história política, história de vida e também nos contar o porquê que ela está pleiteando essa vaga para a Câmara de Vereadores. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Simone. Que bom estar com você aqui hoje nessa entrevista. Prazer meu, Fique à todo vontade. meu. Então, como Simone já me apresentou, me chamo Cláudia, né, mais conhecida como Cláudia Tavares. Trabalho aqui na saúde de Itapetinga desde o ano de 2010 e já atuava na área da educação antes do concurso que houve em 2010. Então, é uma somatória de quase 13 anos aqui no município. Sou agente comunitária de saúde pelo PSF hoje, alocada na Vila Érica, no residencial 12 de dezembro. Você é daqui de Itapetinga, Cláudia? Sou. Eu sou natural de Itapetinga, me criei em Itapetinga, né? Sou a terceira filha de 7 filhos, sou de uma família conhecida, de família grande, mas a minha família é uma família muito humilde, né? Meu clã, Tavares Santos, eu me criei dentro de uma família onde todos tinham muito pé no chão. O meu pai sempre foi um trabalhador, nunca nos deixou faltar nada, ele era taxista naquela época. Eu me considero uma cidadã pé no chão, que veio da massa, e eu acredito muito que eu posso contribuir ainda com a minha cidade. Muito bom. As candidaturas nossas, né, do partido, do PCdoB, tem essa característica, né? Pessoas que geralmente vieram de famílias mais humildes, tiveram que trabalhar muito, batalhar, né? Passar por todas as dificuldades que muitas vezes nós temos que passar, estudar em escola pública, né? Que é importante a gente falar sobre isso, da importância da educação pública para a formação da classe trabalhadora, né? E que é o que nos dá a oportunidade também de ter que nos dá a oportunidade de vislumbrar um futuro diferente, né? Trilhar novos caminhos, dar condições de vida melhor para os nossos filhos. Não é, Cláudia? Sim. Inclusive, eu sempre estudei em escola pública e sei das minhas limitações quanto a essa questão do investimento público para as escolas públicas, né? Vi isso e foi gritante na universidade, né? Minha filha, ela também estudou aqui em Itapetinga, né? Foi prounista, se formou, terminou os estudos dela em Salvador, mas foi prounista, foi fruto de políticas públicas por parte da esquerda, né? Eu quero exaltar isso aqui. Tudo que eu tenho hoje foi fruto de políticas públicas direcionadas à mulher, direcionadas ao filho do pobre para adentrar a universidade. Fui tardiamente porque na minha época de juventude nós não tínhamos condições financeiras de pagar uma faculdade, uma universidade. O meu pai, ele sempre sonhou eu fazer faculdade, mas nós não tínhamos condições financeiras, porque nós éramos em 7 crianças, né? Roupa, alimentação, então implicava ou comia ou investia na educação. Meu pai sempre priorizou não deixar faltar nada pra gente. Mas o meu sonho, apesar de tarde, se realizou, né? Como mesmo Simone disse, eu sou pedagoga, né? Já atuei na área. Eu vi uma oportunidade de ser concursada, porque Itapetinga já não tem concurso público há muito tempo, mas houve o concurso público para agente comunitária de saúde, e eu vi nesse concurso a possibilidade de também contribuir para a minha comunidade. Eu queria começar justamente por aí, né, da importância das políticas públicas, né, para diminuir as desigualdades sociais no nosso país, que são tantas, né, e que nós vínhamos, né,
numa crescente de projetos, né, que colocavam as pessoas menos favorecidas em condições de igualdade com a elite, porque dava a oportunidade, né, de estudar. Com relação à saúde, nós enfrentamos muitas dificuldades, mas nós temos o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que é um sistema modelo aqui na América Latina e até no mundo, né? Mas, infelizmente, né, de 2016 para cá, com o golpe, né, dado na presidente Dilma, nós vimos arrastando muitos retrocessos, né, e principalmente com relação a essas políticas públicas, né, Cláudia? Falta de recursos, sucateamento, privatizações. Então, qual que é o seu ponto de vista sobre isso e da importância, né, do eleitor, já que a gente está no ano eleitoral e você está concorrendo, né, vai concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores, da população se informar, se politizar para escolher realmente os representantes que façam a diferença nas suas vidas, né, que realmente os representem em qualquer esfera que eles estiverem atuando. Então, eu vou tentar fazer aqui um resumão, né? Porque é muita coisa, muita vivência, né? Eu tive a oportunidade de adentrar, como eu falei, a universidade pública e, assim, existiu muitas condições para o filho do pobre, do trabalhador, do pedreiro, se transformar em professor, se transformar em médico, em advogado, graças a essas políticas públicas que a cada dia vai acabando. Isso é um alerta, né? Há um socateamento na universidade, há uma limitação, uma fala de ódio contra a educação, cortes estrondosos na saúde, na educação, que são pilares para a família, né? E assim, eu vejo o quanto é importante essas políticas voltadas para os, como ela falou, menos favorecidos. Porque o filho do rico hoje ele tem condições de fazer aula de inglês, aula de química, matemática, biologia, antes de adentrar no concurso para entrar numa faculdade, né? Que é a chamada faculdade elitizada, medicina, direito. Então, hoje, na área da educação, para muitos é uma área que ninguém almeja, mas é a área que forma outros profissionais. Nós vemos hoje no nosso país o quanto que tem sido desmontado essa questão das políticas públicas voltadas para o filho do pobre. Eu hoje pleiteio essa vaga na Câmara por entender isso. Não venda seu voto. Você vota naquele candidato e você pode cobrar daquele candidato. Não tenha vergonha de dizer você está errado. Vá em busca de novas conquistas. Você pode cobrar do seu candidato, mas se você não vendeu o seu voto. Como eu disse aqui anteriormente, não só eu, mas muitas mulheres tiveram a oportunidade de ter sua primeira casa. O sonho realizado da casa própria, onde tínhamos o nosso nome, onde foi disponibilizado um cartão para mobiliar este imóvel. E muitas pessoas não gostaram disso, porque o pobre nunca na história teve vez, como teve na esquerda. O golpe foi planejado, executado para você, que é menos favorecido, pudesse não obter essas políticas públicas. O quanto que o Brasil, o país, tem sido desmontado depois do golpe. Direitos trabalhistas procurados, executados. Quantas famílias que tinham a oportunidade de ter tido muito mais outras conquistas, como o caso da pós-graduação, do mestrado, do doutorado. Eu, inclusive, estava tudo certo para entrar no mestrado, mas houve corte na universidade. E com esse corte, o sonho foi adiado. Hoje eu preciso pagar por uma pós-graduação à distância. Então, eu hoje tenho a minha graduação, eu tenho uma pós-graduação. A minha filha é formada, tem a sua graduação, tem sua pós-graduação. Mas minha filha, amanhã ou depois, pode ter condições de pagar uma faculdade, uma escola para minha neta, ou também pode não ter condições. Como é que vai ficar minha neta? É para reflexão. É para isso que nós pleiteamos uma vaga na Câmara, para mudar essa realidade. Tapetinga precisa de renovação. Essa Câmara que aí está precisa de renovação. A maioria dos votos são femininos. Uma mulher apenas
representando aqui em Tapetinga. Sem voz, a mulher está sem voz em Tapetinga. Então, assim, vou chamar aqui a razão. Vamos renovar a Câmara para que essas políticas possam continuar através da esquerda. Por que que eu sou PCdoB? Porque eu vejo no PCdoB a sensibilidade para com o próximo, por melhores condições para a comunidade, para a cidade. Exatamente. E quando a gente quer mudança, né, na verdade a mudança começa pela gente. Sim. Se a gente não muda, né, a forma da gente pensar, da gente viver a política, né, na nossa cidade, no nosso país, como que a gente vai pedir mudança se a gente mesmo não muda? Então é muito complicado. Então a gente realmente, né, o objetivo das entrevistas aqui, né, no meu programa é trazer os candidatos para a gente conversar, né, e sobretudo do meu partido, né, que são pessoas que estão comigo no meu dia a dia, que nós discutimos, temos projetos, né, para poder atender a essas pessoas mais necessitadas, principalmente na área da educação, né? Porque como a gente falou, a educação ela é fundamental, né? Sem uma educação de base é o pilar. As pessoas não têm como ter um pensamento crítico, né? Sobre a realidade política, econômica, social do país. Isso faz toda a diferença. Por isso que a gente é atrasado, né, Cláudia? Por isso que nós somos subdesenvolvidos. Porque um país que não se preocupa com a educação do seu povo não pode desenvolver, porque as pessoas elas são manipuladas, né? Elas são relegadas ali a sempre estar na miséria, sempre estar dependendo da benevolência de quem está no poder. A verdade é que esse governo quer pessoas obedientes, pessoas ignorantes, pessoas que não cobram, pessoas que não lutam. A cada dia nós vemos nitidamente essa velha política que aqui habita. Eu posso falar por experiência própria. Eu tinha plano de saúde. Eu precisei operar. E aí eu perdi o plano por conta dessa questão toda, né, do aumento e tal. E eu fui depender do SUS. Então é assim, muito doloroso. Filas, descaso, apadrinhamento no transporte para fazer uma consulta em Itabuna, em Salvador. Vai quem é amigo de fulano, quem não é amigo de ciclano não vai. Então, eu estou chamando a razão aqui, o que me impulsionou, o que me excitou, Simone, né, pleitear aqui uma vaga, é para defender essas pessoas que precisam disso. Para que elas não passem humilhação. Para que elas tenham direito, vocês não estão pedindo nada, nós pagamos para ter uma boa saúde. Nós pagamos caro para ter uma boa educação. Essa pandemia veio, mas legitimou o que o governo federal queria. A todo momento, uma educação EAD para a criança. Não funciona. Tem crianças que não estão conseguindo ter aulas porque não tem computador, porque não tem telefone, não tem zap. Como é que está essa criança? Fiquei muito triste quando vi educadores defendendo um governo desse. Um governo fascista, homofóbico, fascista, que levou na brincadeira a pandemia. Ele disse, era uma gripezinha. Não é uma gripezinha, eu sou profissional da saúde e posso lhe garantir que não é uma gripezinha. Ela está ligada a saneamento básico, ela está ligada em condições de alimentação saudável. E como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua vida financeira para fazer a alimentação essencial na sua família? Então são questões que a gente chama a razão. Esse governo não está agradando ao pobre, ele está agradando ao rico, ao pecuarista, ao fazendeiro. Ele não atende a classe trabalhadora, ele não atende a classe pobre. Até esse auxílio que você está recebendo de R$600, que foi defendido pela esquerda lá no Federal, no Senado Federal, ele diminuiu, ele conseguiu diminuir. Agora ele está dando dinheiro para banco. Ele está dando recurso para o banco, ele está acabando com a fauna e a flora do país.
E tem governos que defendem ele. É para reflexão. Eu posso cobrar porque eu votei consciente e posso cobrar. É isso mesmo, Cláudia. Acho muito importante essa sua fala, porque a pandemia, inclusive, está mostrando isso para a gente, né? Como a gente está numa realidade cruel, né? Que não existem políticas públicas que tratem da classe trabalhadora, que trate das pessoas mais pobres no nosso país. Nós temos um governo totalmente irresponsável, mentiroso, né? Que retira dinheiro da classe trabalhadora para poder dar para banqueiro, né? Como você disse, para ruralista, para armamentistas, que coloca um monte de militar no governo sem uma formação, né, na área para poder tratar de um problema tão sério, né, de saúde pública, que é essa pandemia. E isso acaba se refletindo em outros lugares, na nossa cidade, por exemplo, né? Infelizmente, Itapetinga foi uma das cidades daqui, da Bahia, onde Bolsonaro ganhou, né? Por quê? Porque nós temos uma população conservadora, uma população atrasada, infelizmente. Mas a gente precisa mudar essa realidade. Nós não podemos continuar nesse atraso, Cláudio. Por quê? Porque são essas pessoas, né, que acreditam nesses governos mentirosos que sofrem depois as consequências. As pessoas têm o poder da mudança com seu voto, né, com as suas informações, a sua conscientização política, e por isso a gente está aqui para conversar com os eleitores, chamar essa consciência, porque daqui 2 meses nós vamos ter eleição e vamos ter novamente a possibilidade de mudar essa realidade. Lógico que com todas as dificuldades que nós temos no nosso país, né, nos nossos municípios, nos nossos estados, a gente não vai conseguir transformar as coisas da noite para o dia, mas se a gente não começar, né, a buscar essa mudança, nós vamos estar fadados sempre a ser esse país subdesenvolvido, que é de interesse para os grandes. Por exemplo, uma dona de casa. Uma dona de casa, ela é uma boa administradora. Ela faz a compra, ela cuida dos filhos, ela faz o almoço, ela limpa a casa. Olha o tanto de trabalho que uma dona de casa tem. A mulher com certeza vai fazer um belíssimo trabalho, que possa entrar nessa Câmara de Vereadores mulheres assim, mulheres guerreiras, mulheres que sejam boas administradoras. O papel do vereador não é dar nada. O papel do vereador é cobrar das autoridades, do executivo, essas políticas. É cobrar para que venha mais assistência social à cidade. É esse o papel do vereador. Precisamos de pessoas comprometidas, não com políticos, mas comprometidos com o povo, comprometidos com o cidadão. Como a gente está falando de políticas públicas, eu queria tocar na área da saúde, né? Você também, como trabalha como agente comunitário, você trabalha com a parte de prevenção, não é, Cláudia? E como é importante, né, os governos investirem nesse tipo de política pública, porque você trabalhando com as famílias, mostrando para elas, né, a importância de estarem se cuidando melhor, se alimentando melhor, apesar de que as pessoas não estão conseguindo nem se alimentar bem, porque não tem recurso, né? A pandemia, infelizmente, fez com que muitas pessoas perdessem seus empregos. Então, assim, mais uma vez, a gente está aqui mostrando, né, a necessidade da gente realmente votar com consciência e escolher um representante, né, os nossos representantes, de forma que eles tenham como projeto de governo o povo, né, fazer políticas públicas que atendam as classes menos favorecidas e não quem já é rico. Porque esse povo que já é rico, ele já tem muito dinheiro e eles estão enriquecendo cada dia mais, Cláudia. A nossa primeira mulher presidente, ela foi derrubada por justamente fazer essas políticas públicas. Vou explicar, gente. Eu consegui adentrar a universidade porque fiz o Enem. Eu entrei em ampla concorrência. Fiz concurso para entrar na universidade. Mas só foi possível por causa de quê? Da política pública. E ter minha primeira residência própria, porque houve política pública. A esquerda promoveu políticas públicas. Eu fiz o concurso público, mas eu tive a possibilidade porque houve políticas públicas
para o menos favorecido. O que eu quero que o povo entenda é isso. Nós não devemos nada, mas nós tivemos a oportunidade, pelo nosso esforço, de entrar, de adentrar. Isso acabou. Faço aqui a pergunta para vocês. Quando na história de Tapetinga houve concurso público de 2010 para cá? Nenhum. Quando na história de Tapetinga houve moradia gratuita para o menos favorecido? Também não teve nenhum. Faço outra pergunta para vocês. Sou agente comunitária de saúde com muito orgulho, desempenho meu trabalho com muita dedicação, amo o que faço. O agente comunitário, na verdade, Simone, ele é o elo da comunidade com a unidade de saúde. Então vamos desmistificar aqui um pouco o papel da equipe. Para a população, eles não entendem a equipe como equipe. A população, às vezes, valoriza mais o médico, o papel do médico, né? Questões culturais, né? Precisamos desconstruir isso. Hoje nós trabalhamos em equipe, a enfermeira é importante, a técnica de enfermagem é importante, o agente comunitário é importante, o zelador, a zeladora é importante, a moça que atende na farmácia é importante, a recepcionista. Então, esse acolhimento que acontece da porta da frente até lá no final é importante. É uma equipe. Quando nós vamos à unidade, nós pegamos as demandas, as reuniões, passamos as informações para a unidade, para a coordenadora, que é a enfermeira, e nós vamos para a área. Agora, uma coisa interessante, Simone. O trabalho do agente vai para além do agente. Nós somos farmacêuticos, fazemos o papel, né? Orientamos na questão do remédio, nós orientamos na questão do encaminhamento daquela criança que está precisando de assistência ao pediatra, as vacinas, né? Muitas vezes ao peso, que hoje quem cuida desse peso para o Bolsa Família é o agente e aí é deslocado para a unidade. Somos psicólogos, né? Ouvimos com todo carinho, com toda atenção. Eu fui transferida e logo em seguida teve a pandemia. Mas eu atendia 150 a 180 famílias em outro bairro da cidade. Deixei muita amizade lá, né? Eu agradeço muito todos, foram todos muito receptivos comigo, mas eu via muitas vezes a tristeza desses usuários, né? Por não ter a medicação, muitas vezes chegava na unidade e não tinha medicação, não tinham dinheiro para comprar, né? Usuário que chegava, mas não tinha aquele exame porque já tinha fechado a cota dos exames. Pessoas que precisavam se deslocar da cidade. Esse governo, ele cortou meio mundo de verbas. Ele cortou remédio, ele cortou exames. Ele está desmontando o país, gente. Eu não votei para Bolsonaro e tenho orgulho por isso. Eu chamo a reflexão aqui. E a carteira assinada, gente? Pelo amor de Deus, pobre não defende rico. Eu sou moradora de um bairro carente, de periferia. Eu preciso lutar. Eu quero fazer o melhor para meu bairro, para minha cidade, para aquela rua que ainda está a céu aberto, para aquele trabalhador que não tem carteira assinada, que sofre humilhação diária no trabalho. E a gente só consegue isso se nós lutarmos com nossa força, com nossa voz. Então eleja mulheres para esse legislativo, gente. Nós temos tantas mulheres, né, bem-sucedidas na nossa sociedade, batalhadoras que enfrentam, né, o trabalho da casa, o trabalho da rua, né, de criar os filhos. Então, você precisa ter, né, essa sensibilidade de cuidado todo, né? E eu acredito que as mulheres na política, elas vão fazer uma diferença muito grande, né? Por isso que a gente batalha para que mais mulheres entendam a necessidade de que outras mulheres assumam esses espaços de poder. Eu conclamo aqui agora muitas mulheres aí que são guerreiras, como Simone falou, que vão à batalha para poder conseguir o alimento, para conseguir aquele dinheiro para pagar aquele boleto, que
passa dificuldade para pagar um talão de água, de luz, que é pai e mãe da família. Precisamos ser sensíveis a essas pessoas. Você está confortável, você tem condições de ter um carro, de andar de carro. Tem gente que depende do transporte público. Essa pandemia, ela nos deixou mais sensíveis. Para a gente finalizar, a gente tem um quadro aqui no programa que a gente chama de bate-bola. Né? Então eu falo algumas palavras, né, alguns temas mais amplos que são importantes para a sociedade, e aí eu gostaria que você me respondesse assim, em poucas palavras, o que você pensa a respeito desse tema, tá bom? Sim. Seu ponto de vista sobre a saúde, qual é? A saúde precisa de investimento, mais investimento. A saúde precisa alcançar pessoas que realmente necessitam. Qual é o seu ponto de vista sobre a educação? Como eu disse, a escola leva conhecimento. Na verdade, quem educa é a família. E vamos capacitar nossos profissionais da educação, vamos investir na educação. E a economia? A economia está abalada, precisa ser fortalecida, ter ganchos de negociação para que venham outras empresas para Itapetinga. Itapetinga precisa de trabalho para esse povo. E família, Cláudia? O que a família significa para você? Família é tudo. Família é unidade. Eu sou apaixonada pela minha família. E religião? Então, todos precisam de uma orientação espiritual. Que nós possamos respeitar quaisquer que seja a religião. Bem. E Tapetinga, Cláudia? Tapetinga é a minha menina, né? Eu nunca consegui sair de Tapetinga. Cláudia, e muito boa a entrevista, adorei Obrigada, conversar com você. Também amei. Adorei recíproco. Os seus posicionamentos, essa clareza, né, que você fala com os telespectadores. E gostaria que, se você tiver alguma consideração final para poder fazer, né, que a gente não teve oportunidade de falar, fique à vontade, tá bom? Eu deixo aqui a minha admiração, Simone, por você ser essa mulher também que tem buscado transmitir, né, as propostas que os candidatos têm para a comunidade. A minha proposta, né, é a priori, porque assim, nós temos hoje o prazer de ter a possibilidade de ter um representante como o Gilson, que também é uma pessoa super humana, super carinhosa, um homem de muito caráter, sem mácula nenhuma, sem marca nenhuma, né, dentro da política de Itapetinga. E assim, eu gostaria muito de lutar por você, mulher, por você, criança, que tanto necessita de ter lazer. Sim, criança precisa se divertir, criança precisa brincar. Criança precisa brincar para não se envolver na esquina. Criança precisa brincar para ter alegria. As crianças, principalmente do meu bairro, não têm sonhos. Independente de eu ganhar ou não a possibilidade de ocupar uma cadeira na Câmara, eu quero lutar pelo meu bairro, eu quero colocar ali naquele lugar uma brinquedoteca. Quantas famílias aí têm brinquedos jogados, brinquedos bons, brinquedos de bom uso que podem ser doados, livros. Crianças precisam ler. Ler é viajar, ler é sonhar. Eu me lembro que eu ia para a biblioteca ler, apenas ler e brincar com as bonecas que lá estavam, porque, como eu falei, sou de família humilde, então não tinha muitas bonecas. Eu brincava na casa que tinha boneca, que tinha brinquedo. Então, eu quero lutar pela minha comunidade. Então, escolha com consciência, não venda seu voto, não venda. Vote consciente, coloque mulheres comprometidas lá, mulheres de força, mulheres que lutem por você. As mulheres. As mulheres, Cláudia. Obrigada. Gente, obrigada pela companhia de vocês e, mais uma vez, peço que vocês curtam o nosso canal, assistam as entrevistas, compartilhem os nossos vídeos e até a próxima semana. Obrigada!